A gente não recebeu nenhuma informação, nada que confirme que o que aconteceu nesse fato foi uma queima que poderia ser ou não controlada. A gente vai aguardar as informações e a perícia da polícia. De acordo com relatos de moradores, tragédia na zona rural de Macaúba, 2 senhores morreram em incêndio na comunidade de Boqueirão. De acordo com relatos de moradores, o fogo teria começado em uma área de mata, enquanto os trabalhadores limpavam o local de plantio, ali na terra deles, na região deles. As chamas saíram do controle e se espalharam rapidamente pela vegetação seca e atingiram uma roça de capim, dificultando a fuga das vítimas. Imagine você o desespero desses 2 senhores. Terreno ali bem acidentado, situação difícil. Para tanto eles fugirem, sair das chamas, como o corpo de bombeiro adentrarem a localidade, local de difícil acesso, acabou contribuindo aí que o senhor Feliciano e Arnaldo não conseguisse escapar a tempo. E os nossos sentimentos aos familiares, e que desespero. As informações que foram chegando é que até então a família não tinha informação do fato. O fogo acabou alastrando ali na região, local de difícil acesso. Os trabalhadores ali fazendo a sua função, trabalhando, deu 4 horas, 5 horas, 6 horas, não chegaram em casa, cadê? Viram ali, foi na casa da irmã, foi na casa do parente, não foram. Misericórdia. Será se eles estão na roça? E o fogo tomou conta dali tudo. E infelizmente não deu outra. 2 corpos foram encontrados ali no meio da vegetação na região de Macaúba, mais precisamente na zona rural, na comunidade de Boqueirão. E é importante a gente chamar a atenção para esse período de muito vento, de muita seca e, como o Bolt bem disse, é um período de plantação. É atenção redobrada, que a gente já teve fogo saindo do controle aqui em Piatã, né, Ananda? Exatamente, em Piatã a gente teve e foi bem difícil de controlar. Foram vários dias com o uso de força do Corpo de Bombeiros. A Brigada Voluntária é grande, muito organizada lá em Piatã. E imagine num local que não tem essa estrutura, que não tem a proximidade ali com o Corpo de Bombeiros, né, Lisvaldo? Eu acho que, mais uma vez, como você relatou aí no início do programa, quando anunciou essa pauta, em primeiro lugar, claro, manifestar meus sentimentos, porque realmente uma notícia que impacta muito a gente fica com um sentimento muito difícil de pensar numa situação como essa, da pessoa estar ali no desespero, não conseguir sair e ter uma morte como essa, que é eu não imagino não gosto nem de pensar num negócio desse. Mas, por outro lado, também é importante a gente falar, né, o que é a queima controlada, se ela ainda está permitida nesse momento. Queima controlada é um fogo que você faz ali, a permissão para você usar ela com o objetivo, como o Bolt falou, de manejar a vegetação. Eu preciso limpar essa área para fazer um plantio, limpar um terreno, etc. Eu tenho aquela vegetação, você usa essa queima controlada. Mas, para fazer isso, você precisa de um requerimento, né, Lisvaldo, no órgão ambiental que regula aí a sua região, ou INEMA, que seja, que é um órgão estadual, e isso precisa de um plano, e esse plano, inclusive, ele considera condições meteorológicas, considera tudo para poder, de fato, ser liberada essa licença. Considera também a condição do local, o clima, enfim, todas essas coisas. E acontece que, mesmo com essa possibilidade, desde setembro, aqui na Bahia, a queima controlada, essas declarações de queima controlada que autorizam que o produtor rural vá lá e faça isso, estão suspensas até o dia 14 de novembro, em primeira instância. Não sei se a partir do 14 de novembro... Pode haver uma prorrogação, né? Irá haver essa prorrogação por conta das condições mesmo meteorológicas do clima, que de fato a gente tem vivido assim muito seco, e isso prejudica ainda mais. Possibilita que, em caso de fogo, de incêndio, o incêndio se alastre ainda mais. Então é bom a gente deixar o alerta aqui para a população de que a queima controlada ela está suspensa na Bahia, não pode ser, ainda mais em regiões que estão com clima muito seco. Fortalecendo a matéria, tá? A gente não recebeu nenhuma informação, nada que confirme que o que aconteceu nesse fato foi uma queima que poderia ser ou não controlada. A gente vai aguardar as informações e a perícia da polícia, né, nesse fato que aconteceu aí em Macaúbas, mas que sirva para a gente como exemplo sobre vários fatos que vem acontecendo, que é muito comum, é muito de costume da sociedade. Você que está ouvindo a gente em Souto Soares, em Iraquara, aqui em Ceabra, sabe que é muito comum essa tal da queima controlada, mas é importante lembrar que não é permitido de forma alguma. E é claro, caso ocorra a necessidade da autorização, caso contrário é crime.
Tá? Que fique bem claro, é crime. E, Nerisvaldo, falar também que a gente entende e respeita também essas práticas, que são práticas consideradas ancestrais, né? São práticas que eram utilizadas É da cultura, muito né? antes. Da cultura do nosso Desde povo. os indígenas, né? Já se usava esse tipo de prática, a gente respeita, mas de fato é um risco também para a própria integridade física das pessoas que estão se utilizando dessa prática. Então, é bom ter bastante atenção. Muito bem. Nerisvaldo, como é que, só para falar um pouquinho que vocês Pois não, Bolt. pontuar, como é que antigamente o pessoal, aqueles pessoal de mais experiência, fazia a queima controlada? Né? Principalmente no nosso caso aqui na nossa região Ananda, era muito utilizada Nossa para região é seca por Exatamente, natureza, né, e era Bolt? utilizado para o plantio de mandioca, né? Porque desmatava, fazia a queima controlada. Mas como se fazia isso? Eles fizeram, suponhamos que o local seja essa mesa em que vocês estão, eles faziam o arceiro, que é limpar todo o mato que tem por volta e deixava... Ao redor. Exatamente, ao redor, e deixava aquele arceiro limpo. Logo depois, eles ficavam de olho ali quando iria chover. Então, supomos que está nublado agora. Previsão de chuva que seja para 3 horas, 4 horas da tarde. Se o vento estiver favorável para aquele lado que não tem vegetação, eles iriam lá e colocavam esse fogo, porque pensando que quando chegasse naquele aceiro o fogo parava. Caso não parasse, ficasse algum incêndio de brasa, a chuva acabaria apagando. Então tinha essas práticas também. Exato, Bolt. Isso é que eu digo, é um respeito que a gente tem em relação a essas práticas. São, de fato, práticas ancestrais de quem, há muitos anos atrás, vivia em perfeita comunhão com a natureza, né? Assim, os nossos mais antigos, daqui, especialmente daqui da Chapada, né? Os mais velhos, as mais velhas, eles tinham, inclusive, no corpo mesmo a sensação, nem precisava ir no clima-tempo, nos aplicativos, para saber se vai chover ou não. Antigamente também a gente tinha mais regularidade, os períodos de chuva eram conhecidos. Hoje em dia, você mesma trouxe outro dia aqui falando, olha, parece que minha sogra, não sei se foi sua sogra, sua avó, alguém falou assim, eita, não vai ter a chuva da plantação, né? Que chama... Umbu, não vai ter. não vai Tudo ter a indica chuva. que o tempo não vai ser bom, que né? não vai ser bom. Hoje em dia, a gente não tem mais esse conhecimento corporal, né? Antigamente a pessoa falava assim, eita, esse vento que tá dando aqui vai chover. E às vezes, pra gente que não tinha conhecimento, é só um O vento. mundo mudou, né? Exato. Mas esse conhecimento é muito respeitado, sabe, Bolt? E muito importante da gente relembrar. Muito bem.